Olá, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada, completando hoje 88 dias ininterruptos da leitura da Palavra de Deus. Nós estaremos dando sequência à nossa leitura no livro do profeta Ezequiel. Mas antes, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo. Deus Todo-Poderoso, graças te damos, bendizemos a ti, glorificamos o teu nome, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Pai, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba, Senhor, este momento, este culto que oferecemos a ti. Em nome de Jesus. Amém. Leiamos Ezequiel, capítulo 14. Não lembro o que eu falei antes, mas estamos em Ezequiel capítulo 14. Então vieram alguns dos anciãos de Israel a mim e se assentaram diante de mim. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, estes homens estabeleceram os seus ídolos em seu coração e puseram a pedra de tropeço em sua iniquidade diante da sua face. Deveria eu ser inquirido em tu e tu por eles? Portanto, fala a eles e diz-lhes assim: Assim diz o Senhor Deus: todo homem da casa de Israel que estabelecer os seus ídolos em seu coração e puser a pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier ao profeta, eu, o Senhor, responderei àquele que vier de acordo com a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração. Portanto, estão todos afastados de mim, através de seus ídolos. Portanto, dize à casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Arrependei-vos, tornai-vos dos vossos ídolos e desviai as vossas faces das vossas faces de todas as vossas ambições, porque cada um da casa de Israel ou do estranho que peregrina em Israel, que se separa de mim e estabelecer o seu ídolo no seu coração, e puser pedra de tropeço da sua iniquidade diante da sua face, e vier profeta para inquirir dele a meu respeito, e eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e eu colocarei a minha face contra aquele homem, e farei dele um sinal e um provérbio, e o cortarei fora do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado quando tiver falado alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão sobre ele, destruí-lo-ei no meio do meu povo, e eles carregarão a punição da sua iniquidade, e a punição do profeta será como a punição daquele que o buscar, para que a casa de Israel não possa mais se desviar de mim, nem mais se poluir com todas as suas transgressões, mas para que eles possam ser o meu povo e eu possa ser o seu Deus, diz o Senhor Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, transgredindo gravemente, então eu estenderei a minha mão sobre ela e lhe quebrarei o báculo do seu pão, e enviarei a fome sobre ela, e cortarei fora dela os homens e animais. Embora estes homens, Noé, Daniel, Jó, estivessem nela, eles livrariam somente suas próprias almas pela sua justiça, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar os animais nocivos pela terra e eles a estragarem de modo que seja desolada, para que nenhum homem possa passar através por causa dos animais,
embora estes 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor, eles não livrariam nem os seus filhos, nem suas filhas, apenas eles serão libertos, mas a terra será desolada. Ou se eu trouxer uma espada sobre aquela terra e disser: espada, passa pela terra, para que eu corte fora dela homens e animais, embora estes 3 homens estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem seus filhos, nem filhas, mas somente eles se libertariam. Ou se eu enviar peste àquela terra e derramar a minha fúria sobre ela em sangue para cortar fora dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem nela, como eu vivo, diz o Senhor Deus, eles não libertarão nem filhos nem filhas, mas libertarão as próprias almas pela sua justiça, porque assim diz o Senhor Deus, quanto eu enviar os meus 4 juízos dolorosos sobre Jerusalém, a espada, a fome, o animal nocivo, a peste, para cortar fora nela homens e animais, mas eis que lá deverá ser deixado um remanescente que será trazido para fora, ambos filhos e filhas. Eis que eles virão diante de vós e vereis o seu caminho e os seus feitos, e sereis consolados em relação ao mal que eu trouxe sobre Jerusalém, em relação a tudo que eu trouxe sobre ela, e eles vos consolarão quando vierdes o seu caminho e os seus feitos, e saberei que eu tenho feito sem motivo, que eu não tenho feito sem motivo, e que tenho feito nela, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 15. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, o que a árvore da videira mais do que o que é a árvore da videira mais do que qualquer outra árvore, ou do que um galho que está entre as árvores da floresta? Será a madeira tirada de lá para fazer alguma obra? Ou homens tomarão um pino dela para pendurar, pendurar-lhe algum vaso? Eis que é lançada no fogo por combustível, o fogo devora ambas as suas extremidades e o meio dela é queimada. Servirá para qualquer obra? Eis que quando está inteiro, não servirá para obra alguma, quanto menos agora, quando o fogo estiver devorado e estiver queimado, servirá para algo? Portanto, assim diz o Senhor Deus, como a árvore da videira entre a árvore da floresta, que entreguei no fogo por combustível, assim entreguei os habitantes de Jerusalém, e eu colocarei a minha face contra eles, e eles sairão de um fogo e outro fogo os devorará. E sabereis que eu, o Senhor, quando eu colocar a minha face contra eles, e tornarei a terra assolada, porque cometeram uma transgressão, diz o Senhor Deus. Ezequiel capítulo 16. Novamente a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, faze Jerusalém conhecer as suas abominações. E diz: Assim diz o Senhor Deus a Jerusalém: Teu nascimento, tua natividade e a terra de Canaã. Teu pai era amorreu e tua mãe era eteia. E quando a tua natividade, no dia em que nasceste, teu umbigo não foi cortado, nem foste levado na água para te purificar, não foste salgado da forma alguma, nem tampouco fostes esfregados com sal, nem envolto em fraldas de forma alguma.
nem olho se apiedou de ti para te fazer nenhuma destas coisas, para ter compaixão de ti. Mas tu fostes lançado fora no campo aberto para a repugnância da tua pessoa no dia em que nascestes. E quando eu passei por ti e te vi poluído no teu próprio sangue, disse-te quando estava em teu sangue, vi-te assim, e vi-te. Sim, disse-te quando estavas no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como broto do campo, e cresceste e aumentaste grandemente, e chegaste excelentes ornamentos. Teus seios são formados, teu cabelo é crescido, os passos ao passo que estivesse nua e descoberta. Agora, como eu passei por ti e olhei para ti, eis que teu tempo era o tempo de amor, e estendi a minha saia sobre ti e cobri a tua nudez. Sim, eu jurei a ti, entrei em um pacto contigo, diz o Senhor Deus, e tu tornaste minha. Então te levei como água. Sim, eu cuidadosamente levei o teu sangue de ti e te ungi com óleo. Eu também te vesti com trabalho bordado e te calcei com pele de texugo e te cingi com linho fino e te cobri de seda. Eu também te enfeitei com ornamentos e coloquei braceletes sobre tuas mãos e com correntes no teu pescoço. Eu pus uma joia na tua testa e brincos nas tuas orelhas e uma bela coroa sobre a tua cabeça. Assim tu fostes ornada do ouro, a prata e de vestes eram de linho fino e de seda e de trabalhos bordados. Comestes de fina farinha e mel e azeite e fostes extremamente bela e tu prosperastes em um reino, e teu renome foi adiante entre os pagãos por causa da tua beleza, porque era perfeita através da minha beleza. Eu tinha colocado sobre ti, diz o Senhor, mas tu confiaste na tua própria beleza, prostituíste por causa do teu nome, derramastes tuas fornicações sobre tudo o que passa. Ela era dele, e das tuas roupas tomastes e decorastes os teus lugares altos como diversas cores, e então bancastes a prostituta, coisa semelhante não viram, nem assim será. E também tomaste as tuas belas joias, o meu ouro e a minha prata, que eu havia te concedido, e fizeste para ti imagens de homens, e cometestes prostituições com elas, e tomastes as tuas roupas bordadas, e as cobristes, e puseste o meu azeite, o meu imenso, diante dela, meu alimento que eu também te dei, fina farinha e o azeite e o mel com que eu te alimentava. Ele os puseste diante dela como cheiro suave, assim foi, diz o Senhor Deus. Além disso, tomastes teus filhos e tuas filhas, os quais tens gerado para mim, e estes sacrificastes, e elas para serem devoradas. Acaso tuas prostituições eram pouca coisa, para que tivesse matado meus filhos e os entregue a elas para fazer-lhes passar pelo fogo por elas? E em todas as tuas abominações e nas tuas prostituições não te lembrastes do dia da tua juventude, quando estiveste nua e descoberta era poluída no teu sangue, e sucedeu depois de todas a tua perversidade. Ai, ai, ai de ti, diz o Senhor Deus, que também edificaste para ti um lugar
eminente, e fizeste para ti um lugar alto em cada rua, edificaste teu lugar alto em cada cabeça, no caminho, e fizeste tua beleza ser abominada, e abriste os teus pés para cada um que passava, e multiplicaste as tuas prostituições. Também cometestes fornicações com os egípcios, teus vizinhos, grandes de carne, e tens aumentado tuas prostituições para me procurarem a raiva. Eis que, portanto, estendi a minha mão sobre ti e com e diminuí a tua comida habitual, e te entreguei à vontade daqueles que te odeiam, as filhas dos filisteus, as quais estão envergonhadas no teu caminho lascivo. Também tens se prostituído como os assírios, porque sois insaciável. Sim, tu tens se prostituído com eles, e ainda não podes se satisfazer. Multiplicastes ademais a tua fornicação na terra de Canaã, até Caldeia, e ainda assim não ficaste satisfeita com elas. Quão fraco é o teu coração, diz o Senhor Deus, vendo tu fazeres todas estas coisas, obra da tua imperiosa mulher indecente. Nela edificaste teu lugar eminente na casa de cada caminho, e fazes teu lugar alto em cada rua, e não tens sido como a prostituta, visto que desprezas a paga, como uma esposa que comete adultério, que toma estranhos ao invés de seu marido. Eles dão presentes a todas as prostitutas, mas tu dás a teus presentes a todos os teus amantes. Eles contratam para que possam vir a ti de todo lado por tua prostituição, e ao contrário, está em ti de outras mulheres as tuas prostituições, visto que nenhum te segue para cometer prostituições. E nisto tu dás recompensas, e nenhuma recompensa é dada a ti, portanto és contrária. Portanto, ó prostituta, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus, porque tua imundície foi derramada, tua nudez descoberta através das tuas prostituições com teus amantes, como todos os ídolos das tuas abominações, e pelo sangue dos teus filhos que tu destes a eles. Eis que, portanto, eu ajuntarei todos os teus amantes com os quais tens tomado prazer, e todos aqueles que tu tens amado, com todos aqueles que tu tens odiado, ajuntá-los-ei ao redor contra ti, e descobrirei a tua nudez a eles, para que possam ver toda a tua nudez, e julgar-te-ei com as mulheres que quebraram o matrimônio e derramaram sangue não julgadas, e entregar-te-ei ao sangue de fúria e de ciúmes, e entregar-te-ei também nas mãos deles, e eles derrubarão o teu lugar eminente, e quebrarão os teus altos lugares, e te despirão também nas tuas roupas, e tomarão as tuas belas joias, e te deixarão nua e descoberta. Eles também trarão para cima uma companhia contra ti, e apedrejarão com pedras, e te transpassarão com suas espadas, e eles queimarão as tuas casas com fogo, executarão juízo sobre ti à tua vista de muitas mulheres, e te farei cessar de prostituir-se, e também não darás mais paga. Assim eu farei a minha fúria a respeito de ti, te descansar o meu ciúme partirá de ti, e me aquietarei, e não ficarei mais com raiva. Portanto, tu não tens lembrado dos dias da tua juventude,
mas me incomodaste com todas estas coisas, e eis que, portanto, eu também recompensarei o teu caminho sobre a tua cabeça, diz o Senhor Deus, e não cometerás esta lascívia sobre todas as tuas abominações. Eis que todo o que te usa de provérbios usará este provérbio contra ti, dizendo: Como é a mãe também a sua filha, tu és filha, tua mãe, que aborrece o seu marido e os seus filhos, e tu és minha Tu és irmã das tuas irmãs, que aborrece os seus maridos e os seus filhos. Vossa mãe era Eteia e vosso pai era Amorreu. E tua irmã mais velha é Samaria, ela e as suas filhas que habitam a tua mão esquerda, e a tua irmã mais nova que habita a tua mão direita é Sodoma, suas filhas. Todavia não tens andado segundo os seus caminhos, nem fazes segundo as suas abominações, mas como se isto fora uma coisa muito pequena, fostes mais corrompidos do que elas. Em todos os teus caminhos, como eu vivo, diz o Senhor Deus, não fez Sodoma tua irmã, nem ela, nem tuas filhas, como tens feito tu e as tuas filhas. Eis que este foi a iniquidade da tua irmã Sodoma: orgulho, plenitude de pão, abundância, ociosidade estavam nelas, e suas filhas nem fortaleceu a mão do pobre e necessitado. E eles foram arrogantes e cometeram abominações diante de mim. Portanto, eu os levei embora ao ver isto. Nem Samaria cometeu a metade dos teus pecados, mas multiplicaste as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as tuas abominações que fizeste. Tu também te julgastes as tuas irmãs, carrega a tua própria vergonha pelos teus pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas são mais justas do que tu. Sim, confunde-te também e carrega a tua vergonha, nisto justificaste as tuas irmãs. Quando eu trouxer novamente o cativeiro delas, o cativeiro de Sodoma e das tuas filhas, o cativeiro de Samaria e das tuas filhas, então eu trarei novamente o cativeiro de teus cativos no meio delas, para que possas carregar tua própria vergonha e possas ser confundida em tudo o que fizestes, no que és consolo para eles. Quando tuas irmãs de Sodoma, suas filhas, retornarem ao teu estado anterior, e Samaria, suas filhas, retornarem ao seu estado anterior, então tuas filhas retornareis ao vosso estado anterior, porque a sua irmã Sodoma não foi mencionada e pela tua boca no dia do teu orgulho. Antes a tua perversidade foste descoberta, como no tempo da tua vergonha, das filhas da Síria e de todos os que estão ao redor dela, as filhas dos filisteus que desprezam ao redor. Tu tens carregado a tua lascívia, tuas abominações, diz o Senhor, porque assim diz o Senhor Deus: eu farei contigo como fizeste que desprezaste o juramento, quebrando o pacto. Contudo, eu me lembrarei do meu pacto contigo nos dias da tua juventude e estabelecei para ti um pacto eterno. Então te lembrarás dos teus caminhos e te envergonharás quando perceberes as tuas irmãs, tua mais velha, tua mais nova, e te darei as por filhas, mas não pelo pacto. Eu estabelecerei o meu pacto contigo e saberás que eu sou o Senhor, para que possas lembrar e confundir. Nunca mais abrirei a tua boca por causa da tua vergonha, quando eu estiver calmo em relação a tudo quanto fizestes, diz o Senhor. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, propõe um enigma e fala essa parábola à casa de Israel. Dize: assim diz o Senhor Deus, uma grande águia, grandes asas compridas e cheias de penas, para que venha de penas que tinha diversas cores, veio do Líbano. Ezequiel capítulo 17. Que veio do Líbano, e o mais alto galho do cedro,
e cortou do todo os seus galhos novos e carregou para uma terra de comércio, e eles pôs uma cidade de mercadores. Ele também tomou a semente da terra e plantou num solo frutífero. Ele colocou junto às grandes águas e pôs como um salgueiro, e cresceu e tornou uma videira larga e baixa estrutura, cujos galhos se voltavam para ela e as suas raízes estavam debaixo dela. Então tornou-se uma videira e gerou galhos e lançou os ramos novos. Houve também outra grande águia, com grandes asas e muitas penas, e eis que esta videira dobrou suas raízes e a sua direção, e lançou seus ramos em sua direção, para que pudesse regá-la pelos sulcos da sua plantação. Esta estava plantada em um bom solo, junto às grandes águas, para que pudesse trazer seus ramos junto às grandes águas, para que pudesse trazer seus ramos e para que pudesse dar fruto, para que pudesse ser uma videira formosa. Assim diz o Senhor Deus, prosperará ela, não lhes arrancará as suas raízes e não cortará fora o fruto para que murche, murchará em todas as folhas os seus renovos, mesmo grande força e muitas pessoas para arrancá-la pelas suas raízes. Sim, eis que, estando plantada, prosperará, não se secará totalmente quando o vento do leste tocar, secará nos sulcos onde cresceu. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Dize agora, casa rebelde, não sabeis que estas coisas significam? Dize-lhes: Eis que o rei da Babilônia chegou a Jerusalém e tomou o seu reino, seus príncipes, e conduziu consigo para a Babilônia. E tomou da semente do rei e fez um pacto com ele, e fez um juramento com ele, e também tomou-se os poderosos da terra, para que o reino pudesse ser batido, para que não pudesse se levantar mais de através de manter o seu pacto e pudesse ficar de pé. Mas rebelou-se contra ele, enviando seus embaixadores do Egito para que pudesse dar-lhes cavalos e muitas pessoas. Prosperará ele? Escapará ele de que cometestes tais coisas? Quebrará ele o pacto e entregar-se-á? Como eu vivo, diz o Senhor, certamente no lugar onde o rei habita, que o rei fez, cujo juramento te despreza e cujo pacto ele quebrou, como no meio da Babilônia morrerá. Nem Faraó, nem o seu poderoso exército e grande companhia fará algo com ele em guerra, lançando montes para cima e construindo fontes para corte fora muitas pessoas. Vendo que ele desprezou o juramento, quebrando o pacto, quando eis que ele havia concedido a sua mão, fez todas essas coisas, não escapará. Portanto, assim diz o Senhor Deus: como estou vivo, certamente meu julgamento, que desprezou o meu pacto, que quebrou até mesmo isto, recompensaria, e sobre a sua própria cabeça, e estenderei a minha rede sobre ele, e ele será tomado, e o meu laço, eu o atrairei à Babilônia e plantarei com lá a sua transgressão, e transgrediu contra mim, e todos os seus fugitivos e todas as suas tropas cairão à espada, e aqueles que permanecerem serão espalhados na direção de todos os ventos, e sabereis que eu, o Senhor, tenho falado isto. Assim diz o Senhor Deus: também eu tomarei todo do galho mais alto do alto cedro, e estabelecerei, cortarei em todos os seus ramos um tenro, e plantarei sobre o monte alto e eminente, no monte da altura sobre Israel, e plantarei, e gerará ramos, e dará fruto, e será um cedro formoso, debaixo dele habitarão todas as aves e todas as asas, na sombra dos teus ramos habitarão, e todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, derrubei a árvore
alta, exaltarei a árvore baixa, saquearei a árvore verde, fiz a árvore seca florescer, eu, o Senhor, disse e o fiz. Ezequiel capítulo 18. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Que quereis vós dizer quando este provérbio que diz a respeito de Israel, dizendo: os pais comeram uvas azedas e os dentes dos filhos é que se embotaram? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tereis mais ocasião para ousarem este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, assim também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Mas se um homem for injusto e fizer aquilo que é lícito, se um homem for justo e fizer aquilo que é lícito e certo, que não come sobre os montes, nem levam os seus olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contamina com a mulher de seu vizinho, nem chega na mulher menstruada, e não oprime a ninguém, mas restaura ao devedor e ao seu penhor, não prejudica ninguém através da violência, dando o seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com a roupa, e que não dá sobre usura, nem toma nenhum aumento, nem retire a sua mão da iniquidade, executando o verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos seus estatutos e guardando os teus juízos para lhe dar. Verdadeiramente ele é justo, certamente viverá, diz o Senhor. Se ele gerar um filho que for ladrão, derramador de sangue, que fizer ao semelhante qualquer uma dessas coisas, e que não fizer nenhum daqueles deveres, mas que coma sobre os montes e contamine a mulher do seu vizinho, oprimindo o pobre e necessitado, prejudicando através do seu de violência, não restando o penhor e levando os seus olhos aos ídolos, cometendo abominação, dando sobre usura, tomando aumento, ele viverá? Aquele que tem feito todas essas abominações certamente morrerá, seu sangue será sobre ele. Agora, eis que se ele gerar um filho que, vendo todos os pecados cometidos por seu pai, considerar e não fizer como tal, que não come sobre os montes, nem leva os teus olhos para os ídolos da casa de Israel, não contamina com a mulher do teu vizinho, nem oprime a ninguém, não retém o penhor, nem prejudica através da violência, mas dá o seu pão ao faminto, cobre o nu com roupa. Quem tiver retirado tua mão do pobre e que não recebe usura, nem aumento executado, meus juízos, andando nos teus estatutos, ele não morrerá pela iniquidade de teu pai. Ele certamente viverá quanto ao seu pai, porque ele cruelmente oprimiu, prejudicou o irmão pela violência que fez, que não é bom entre o seu povo. Eis que ele morrerá na sua iniquidade. Ainda assim diz, porque os filhos não carregam a iniquidade do pai? Quando o filho tiver feito aquilo que é lícito e certo, e tiver guardado todos os teus estatutos, e estiver feito, ele certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não carregará a iniquidade do pai, nem o pai carregará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Contudo, se o perverso se desviar de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer aquilo que é lícito, certamente viverá e não morrerá. Todas as suas transgressões que cometeu
não serão mencionadas a ele. A sua justiça que fez viverá. Tenho eu qualquer prazer em que todo perverso morra, diz o Senhor Deus, e não que ele se desvie dos seus caminhos e viva? Mas quando o justo se afasta da tua justiça, comete iniquidade e faz de acordo com as abominações que o homem perverso faz, ele viverá. Todas as suas justiças que ele fez não serão mencionadas, e a sua transgressão que ele transgrediu, o seu pecado que ele pecou, neles ele morrerá. Ainda assim diz: o caminho do Senhor não é reto? Ouvi agora, ó casa de Israel, meu caminho não é reto? Não são os caminhos inconstantes? Quando um homem justo se afasta da sua justiça e comete injustiça e morre nela, por causa da sua iniquidade, ele o fez morrerá. Novamente, quando um homem perverso desvia da sua perversidade, que cometeu e faz aquilo que é lícito e certo, salvará sua alma viva. Porque ele considera e se afasta todas as suas transgressões que cometeu, certamente viverá e não morrerá. Ainda assim diz, casa de Israel, o caminho do Senhor não é reto. Ó casa de Israel, não são retos os meus caminhos, não são desiguais os vossos caminhos, portanto eu vos jurarei, ó casa de Israel, cada um de acordo com os seus caminhos, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos, desviai-vos de todas as vossas transgressões, assim a iniquidade não será vossa ruína. Lançai-vos de todas as vossas transgressões, lançai de vós todas as vossas transgressões com as quais transgrediste. Fazei-vos um coração novo e um espírito novo, pois por que morrereis, ó casa de Israel? Pois eu não tenho prazer nem morte nele que morre, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel capítulo 19. Além disso, leva tu para cima a lamentação pelos príncipes de Israel e dize: o que é a tua mãe? Uma leoa, e ele se deita entre os leões e nutre os teus filhotes entre os jovens leões. E ela trouxe os teus filhotes e se tornou uma jovem leão. E aprendeu a apanhar presa e devorou os homens, e as nações também ouviram sobre ele, e foi tomado em sua cova, e eles trouxeram em correntes até a terra do Egito. Agora, quando eu vi que tinha esperado e que sua esperança estava perdida, então ela tomou dentro dos seus filhotes e fez dele um jovem leão. E ele foi para cima, para baixo, entre os leões, e tornou um jovem leão, e aprendeu a apanhar presa, e devorou homens, e ele conheceu os seus palácios assolados, e devastou as suas cidades, e a terra foi assolada, e a sua plenitude, pelo barulho do seu ungido. Então as nações juntaram contra elas, e cada lado das províncias estabeleceram a sua rede sobre ele, e foi apanhado na cova deles. E eles puseram em custódia as correntes e trouxeram o rei da Babilônia e trouxeram no deserto de fortificações, para que a voz não mais fosse ouvida sobre os montes de Israel. Tua mãe é como a videira, e o teu sangue plantada junto às águas. Ela foi frutífera, cheia de ramos por causa das tuas muitas águas, e ela não tinha varas fortes para os cedros, naquele que dominavam, e a tua estatura foi extremamente entre os grossos ramos, e ela apareceu na sua altura como a multidão dos teus ramos. Mas ela foi arrancada com fúria, foi lançada no chão, e o vento do leste secou o seu fruto. Suas fortes varas quebraram e murcharam, e o fogo consumiu. E agora ela está plantada no deserto, e em um chão seco e sedento, e o fogo saiu de uma vara dos seus ramos, que devorou o seu fruto, para que ela não mais venha
não mais tem a vara forte para ser um cedro para dominar, e ela é lançada e servirá de lamentações. Ezequiel capítulo 20. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, no 10º dia do mês, que alguns dos anciãos de Israel vieram para inquirir ao Senhor e sentaram-se diante de mim. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vieste para me inquirir? Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós. Tu os julgarás, filho do homem, julgarás tu a eles, falas-lhes com conhecer a abominação dos seus pecados, e dize-lhes, assim diz o Senhor, no dia quando eu escolhi Israel, levantei a minha mão para a semente da casa de Jacó, e me fiz conhecido àqueles da terra do Egito, quando eu levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. No dia em que eu levantei a minha mão para eles, para para trazê-los para a terra do Egito, para uma terra que eu já tinha descoberto para eles, fluindo leite e mel, que é a glória de todas as terras. Então eles lhes disse: Lançai fora cada homem as abominações dos olhos, e não vos corrompeis com ídolos do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Mas eles rebelaram contra mim, não quiseram ouvir, eles não lançaram cada homem a abominação dos seus olhos, nem abandonaram os seus ídolos do Egito. Então eu disse: Eu derramarei a minha fúria sobre eles para concluir minha raiva contra eles no meio da terra do Egito, mas eu forjei por causa do seu nome, para que não fosse poluído diante dos pagãos, no meio das quais estavam, cujas visita eu fiz conhecida por eles, trazendo-os fora da terra do Egito. Portanto, eu os fiz sair da terra do Egito e trouxe ao deserto. Eu dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, se um homem cumprir, ele viverá neles. Assim, além disso, eu também lhes dei os meus shabates para serem por sinal entre mim e eles, para que eles pudessem saber que eu sou o Senhor que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto e não andaram nos meus estatutos e desprezaram os meus juízos. E se um homem fizer meus juízos, o que se um homem o fizer, ele viverá neles, e os meus shabates poluíram grandemente. E então eu disse que derramarei a minha fúria sobre eles no deserto para consumir. Mas eu forjei por causa do meu nome, para que este não fosse poluído diante dos pagãos, cuja veste eu os trouxe para fora. Ainda assim, eu também levantei as minhas mãos para eles no deserto, para que eu não trouxesse para a terra que eu lhes tinha dado, fluindo leite e mel, e a glória de todas as terras. Porque eles desprezaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, mas poluíram os meus shabates, porque o seu coração ia após os seus ídolos. Todavia, o meu olho lhe propôs a destruí-los, nem fiz um fim deles do deserto. Mas eu disse aos filhos do deserto: Não andeis nos estatutos dos vossos pais, nem observei juízos, nem os contamineis, nem os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus. Andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os e santificai os meus shabates, e eles serão um sinal por mim entre mim e vós, para que possais saber que eu sou o Senhor vosso Deus. Porém, os filhos que receberam contra mim, eles não andaram nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para executar o que um homem o fizer, ele viverá. Eles viverá neles, e eles poluíram os meus shabates. Então eu disse que derramaria minha fúria sobre eles para cumprir minha raiva entre eles no deserto. Todavia eu retirarei a minha mão e forjarei por causa do meu nome, para que não fosse poluído à vista
dos pagãos à vista, cuja vista eu trouxe adiante. Eu também levantarei a minha mão para que eles no deserto, para que eu os espalhasse entre os pagãos e os dispersasse pelas nações, porque eles não ouviram os executados dos meus juízos, mas desprezados os meus estatutos e poluídos os seus shabates, os seus olhos estavam atrás dos ídolos dos seus pais. Portanto, eu dei-lhes também estatutos que não eram bons e juízos pelos quais não haviam de viver. Eu os poluí em seus próprios dons, os quais eles faziam passar pelo fogo tudo o que abre o útero, para que eu pudesse fazê-los desolados para o fim, eles pudessem saber que eu sou o Senhor. Portanto, filho do homem, fala à casa de Israel, dizendo: assim diz o Senhor, ainda assim nisto, vossos pais me blasfemaram, e nisto eles cometeram transgressão contra mim. Pois quando eu trouxe para a terra, pela qual eu levantei a minha mão para dá-las a eles, então eles vieram da alta colina e toda árvore e espessa, e eles ofereceram ali os seus sacrifícios e lá apresentaram a provocação das suas ofertas. Ali também eles fizeram um doce sabor e dali derramaram as suas ofertas de bebidas. Então eu lhes disse: o que é alto lugar para onde vós ides, e o seu nome é chamado Pema. Este é o dia, portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: vós estáis poluídos segundo a maneira de vossos pais, e cometeste prostituição segundo as suas abominações. Pois quando ofereceis os vossos dons, fazeis os vossos filhos passarem pelo fogo, poluís a vós mesmos como todos os ídolos até este dia. Eu serei inquirido por vós, ó casa de Israel. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não serei inquirido por vós, e aquilo que vem à vossa mente, de modo algum sucederá. Isto que dizei, nós seremos como pagãos, como outras famílias das nações, para servirem de maneira para servirem a madeira e a pedra. Como eu vivo, diz o Senhor Deus, certamente que com mão poderosa e com braço estendido e com fúria derramada e governarei sobre vós. Eu vos trarei para fora todo o povo e vos ajuntarei das terras das quais estáis espalhados, com mão poderosa e com braço estendido, com fúria derramada. E eu vos trarei para dentro do deserto do povo, ali eu pleitearei convosco a tua face, como eu pleiteei com vossos pais no deserto da terra do Egito. Assim pleitearei convosco, diz o Senhor Deus, e eu vos farei passar debaixo da vara, e vou trazê-los para o vínculo do pacto, e eu purgarei entre vós e os rebeldes, e aqueles que transgredirem contra mim, eu os trarei diante para fora da nação, onde eles permanecem temporariamente, e eles não entrarão à terra de Israel. Vós sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: se a mim não me ouvirdes de hoje em diante, ida a cada um atrás dos seus ídolos, sirva-os, mas não poluís mais o meu santo nome com vós presentes-vos com vossos ídolos, porque o meu santo monte, no monte da altura de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, todos eles na terra, eu os aceitarei e requererei as vossas ofertas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Eu vos aceitei com os vossos doce cheiro, quando eu vos trouxer para fora do povo e vos ajuntar fora das nações,
por onde enviestes espalhados, e eu serei santificado em vós diante dos pagãos. E vós saberei que eu sou o Senhor, quando eu vos trouxer para dentro da terra de Israel, na terra pela qual eu levantarei a minha mão para dá-la a vossos pais, e ali vos lembrareis dos vossos caminhos e todos os vossos feitos, que fostes contaminados, e derramareis a vós mesmos e a vossa própria vista por todos os males que cometestes, e vós sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver forjado para convosco por causa do meu nome, de acordo com vossos caminhos perversos, nem de acordo com as vossas ações corruptas, e vós, casa de Israel, diz o Senhor. Além disso, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, coloca a tua face em direção ao sul e derrama a tua palavra em direção ao sul, e profetiza contra a floresta no campo do sul, e dize à floresta do sul: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que eu acenderei o fogo em ti, e devorará toda árvore verde em ti, e toda árvore seca chamaram flamejante, não se apagará, não as faces do sul ao norte se queimarão ela, e toda a carne será como eu, o Senhor, acendi, isto não se apagará. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eles dizem de mim, eles não falam parábolas. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção a Jerusalém. Ezequiel capítulo 21. E a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, põe a tua face em direção a Jerusalém, derrama a tua palavra em direção aos santos lugares e profetiza contra eles a terra de Israel. E diz a terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que eu estou contra ti, e trarei a minha espada para fora da sua bainha, e cortarei fora de ti o justo e o perverso. Vendo então que eu cortarei fora de ti o justo e o perverso, portanto minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte, para que toda a carne possa saber que eu, o Senhor, tirei a minha espada da bainha, não retornará mais ela. Suprirá, portanto, o filho do homem como quebrar os seus lombos, o seu suspiro da amargura diante de vós, diante dos seus olhos. E será que quando eles te disserem suspiras, porque suspiras tu, te responderás por causa das novas, porque vem, todo o coração derreterá, e todas as mãos ficarão fracas, e todo o espírito desmaiará, e todos os joelhos ficarão fracos, e todas as águas, eis que vêm, serão levadas a passar, diz o Senhor Deus. Novamente a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, dize: a espada, uma espada até afiada, é também polida, está afiada para fazer uma dolorosa matança, está polida para que possa brilhar. Deveríamos nos alegrar. Então, ela despreza a vara de meu filho, como toda árvore, e ela entregou para ser polida, para que pudesse ser manejada. Esta espada está afiada e está polida para ser entregue na mão do matador. Grita e geme, meu, filho do homem, porque ela será sobre o meu povo e estará sobre todos os príncipes de Israel. Terrores, causas da espada estarão sobre o meu povo, portanto, bate sobre a tua coxa, porque isto é um julgamento, e se a espada desprezar até mesmo a vara, eles não será mais, diz o Senhor Deus. Tu, portanto, filho do homem, profetiza e bate as tuas mãos juntas e dobre a tua espada pela terceira vez, e a espada dos mortos,
e ela é a espada dos grandes homens que são mortos. Entrou às suas câmaras privadas. Posicionei a ponta da espada nos seus portões, para que o seu coração possa derramar a sua ruína seja multiplicada. Ah, ela é feita para brilhar, ela está enrolada para a matança. Vá tu para o caminho e para outro, seja que a tua mão direita para a esquerda. Vá tu em um caminho e para outro, seja para a tua mão direita ou para a esquerda, para onde quer que a tua face estiver posicionada. Então eu baterei a minha mão juntas e eu farei a minha fúria descer. Eu, o Senhor, disse. A palavra do Senhor veio a mim novamente, dizendo: Tu também, filho do homem, traça dois caminhos, para que a espada do rei da Babilônia possa vir. Ambos virão adiante de uma terra, e escolhe em teu lugar, e escolhe na cabeça do caminho da cidade. Traça um caminho para que a espada possa vir a Rabá dos Amonitas, dos judeus, e a de Judá, e a Jerusalém fortificada, porque o rei da Babilônia parou na divisão do caminho, da cabeça dos caminhos, para usar adivinhações. Ele deixou as suas faixas brilhantes e consultou com imagens e olhou para o fígado. A sua mão direita está a adivinhação, e sobre Jerusalém, para designar capitães, para abrirem a boca na traça, para levantar a voz com gritos, para nomearem arietes contra os portões, para lançarem no monte e construírem forte. Isto será por eles uma falsa adivinhação à vista deles, daqueles que fizeram juramentos, mas ele chamará a lembrança e a iniquidade, para que eles possam ser tomados. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porque fizeste como vossa iniquidade foste lembrada, o qual vossas transgressões são descobertas, para que em todas vossas ações os seus pecados aparecessem, pois eu digo, para que vós sejais trazidos à lembrança, sereis apanhados com a mão. Tu, profano e perverso príncipe de Israel, cujo dia é chegado, quando a iniquidade tiver um fim, assim diz o Senhor Deus: remove o diadema e tira a coroa que está sobre a mesa, exalta aquele que está baixo e humilha aquele que está alto. Eu a revirarei revirarei, e ela não será mais, até que venha aquele a quem é o direito, e eu andarei com ele, e eu andarei a ele. Tu, ó filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor acerca dos amonitas, acerca do seu opróbrio. Dize tu mesmo: e a espada está desembainhada para a matança, está polida para consumir, por causa do brilho. Portanto, enquanto eles veem a vaidade para ti, enquanto eles adivinham mentira para te trazerem nosso pescoço daqueles que estão mortos, dos perversos, cujo dia é chegado, quando a tua iniquidade terá um fim. Eu farei com que ela volte para a sua bainha, julgar-te-ei no lugar onde foste criado, a tua terra, as tuas novidades, e eu derramarei as minhas indignações sobre ela. Separarei contra ti no fogo as tuas iras, e entregarei, e eis que a mão dos homens brutais e habilidosos para destruir.
tu serás combustível para o fogo, teu sangue estará no meio da face, tu não serás mais lembrado, porque eu, o Senhor, o disse. Muito bem, vamos para a segunda carta ou epístola do apóstolo Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que obtiveram conosco fé semelhantemente preciosa por meio da justiça de Deus, de nosso Salvador Jesus Cristo, graça e paz seja multiplicado no meio do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Conforme seu divino poder, deu-nos todas as coisas que dizem respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através destas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Além disso, toda a diligência acrescentai virtude, a vossa fé e a virtude e o conhecimento, e ao nascer o conhecimento e a temperança a paciência, e a paciência a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Porque se em vós houver estas coisas, com abundância não vos deixarão. Porque se em vós houver essas coisas, e com abundância não vos deixarão estéreis nem frutífero no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Porém, aquele que não tem estas coisas é cego e não consegue enxergar ao longe e esquecer-se de que foi purificado dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado à eleição, porque se fizerdes isso, jamais caireis, porque assim uma entrada vos será amplamente concedida ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, não sereis negligente, não serei negligente em lembrar-vos a respeito destas coisas, embora a saibais e esteja estabelecido na presente verdade, e penso que convém, enquanto eu estiver neste tabernáculo, animá-los através de recordações, sabendo que brevemente devo deixar este meu tabernáculo, assim como o Senhor Jesus Cristo me mostrou. Além disso, esforçar-me-ei para que depois da minha morte tenhais estas coisas em vossas lembranças, porque não seguimos astuciosamente fábulas imaginárias a vós, aos vossos fábulas imaginárias, alvos seguimos astuciosamente fábulas imaginárias, ao vos anunciar o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, porém fomos testemunhas oculares da sua majestade. Portanto, ele recebeu de Deus e Pai honra e glória, quando lhe veio uma voz e magnífica glória: Este é o meu Filho amado, a quem me comprazo. Ouvimos esta voz que veio do céu, quando estávamos nós com ele no Monte Santo, e temos também uma palavra de profecia mais firme, a qual bem sabeis, em estar atentos como uma luz que ilumina em um lugar escuro até que o dia amanheça e a estrela do dia surja em vossos corações, sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia é escrita de particular interpretação,
porque a profecia não veio no tempo antigo, ah, por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram à medida em que os motivos que eram movidos pelo Espírito Santo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2. Mas também houve falsos profetas entre o povo, assim como entre vós haverá também falsos mestres que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e até mesmo negando o Senhor que o comprou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E muitos seguirão a sua maneira perniciosa, pelas quais caminhos de verdade será blasfemado. Por cobiça farão de vossos negócios com palavras fingidas, sobre as quais julgamento não tardará, e sua perdição não dorme. Porque o Deus Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, os entregou às cadeias e os da escuridão, ficando reservados para julgamento, e não perdoou o mundo antigo, mas salvou Noé e a oitava pessoa e o pregador da justiça, trazendo o dilúvio sobre o mundo dos ímpios, trans transformando-as, a cidade de Sodoma e Gomorra, em cinza, condenou-as com destruição, tornando-as um exemplo para que posteriormente viesse como ímpio, livrou o justo Ló, enfadado do comportamento imundo dos homens ímpios, porque este homem justo, habitando entre eles, afligia dia a dia sua alma justa, a sua alma justa, ao ouvir e ver as suas obras injustas. O Senhor sabe como livrar da tentação os piedosos, como reservar os injustos para o dia do julgamento, para serem punidos, mas principalmente aqueles que andam segundo a carne, com concupiscências e imundície, desprezam as autoridades. Eles são presunçosos, obstinados e não receiam falar mal das dignidades, enquanto os anjos que serão maiores em força e em poder não pronunciam contra eles acusação mediana. Versículo 11. E quando os anjos que são maiores em força e em poder não pronunciam contra eles acusações maledicentes diante do Senhor, mas estes, como naturais animais irracionais, feitos para serem caçados e destruídos, falam mal do que não entende, e hão de perecer em suas próprias corrupção, e hão de receber a recompensa da injustiça, pois que tais homens têm prazer na devassidão cotidiana, manchas eles são e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando banqueteiam convosco, todos os olhos cheios de adultério, que não conseguem cessar o pecado, engodado as almas instáveis, tendo o coração exercitado na prática da cobiça, filhos malditos, os quais abandonam o caminho direito e errantes, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amava o salário da injustiça, mas foi repreendido por sua iniquidade. O jumento mudo, falando com voz humana, impediu a loucura do profeta. Estes são fontes de águas, nuvens levadas pela tempestade, para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela tempestade, para as quais a escuridão das trevas está reservada para sempre.
Versículo 18, porque quando falam palavras muito arrogantes, de vaidade, iludem através da concupiscência da carne e com dissolução aqueles que tinham escapado daqueles que vivem no erro, enquanto prometem-lhes liberdade, eles mesmos são servos da corrupção, porque de quem o homem é vencido, pelo mesmo é trazido a cativeiro. Porque se depois de terem escapado das punições do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos por elas, vencidos, o último estado foi para eles pior do que o primeiro, porque melhor lhes teria sido que não conhecesse o caminho da justiça, porque do que depois de conhecê-lo, devessem do santo mandamento que lhes foi entregue. Mas isto lhes sobreveio de acordo com o verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca foi levada ao espojadouro de lama. Amém. Glória a Deus por mais este período de leitura da palavra do Senhor Jesus Cristo. Obrigado a Deus, porque o Senhor tem nos concedido momentos agradáveis na leitura da tua santa palavra. Continuamos pedindo a ti, Senhor, que essas palavras possam surtir efeito em nossas vidas, que nós possamos ser guiados por ti diariamente. Que estas santas palavras, ó Deus, fixem e que nós sejamos tementes, piedosos a ti em todas as coisas. Guarda-nos, livra-nos do mal. Perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente.